Olá! Eu hoje estou aqui para trazer um tema muito importante, afinal de contas, estamos na era da robotização, da automatização. E aí, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, principalmente em se tratando do mundo das vendas, eu resolvi falar com você hoje sobre a questão do porquê que a gente está enxergando tanta automação e que, de certa forma, a gente está deixando de ser mais humanizado. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Para que a gente possa trazer um dinamismo até na compreensão, eu, ao invés de preparar slides, eu resolvi preparar um mapa mental. Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão da automação versus a humanização. E para isso, eu trouxe 6 questões importantes para a gente validar. A primeira delas é sobre a humanização da tecnologia sendo o maior dilema do século XXI. Olha que interessante essa provocação. A gente num mundo tão moderno, tão preparado para tudo, e a gente tem que se preocupar com essa automação. E por que isso? Vamos lembrar como é que a gente se comunica. O que é interessante a gente pensar? Eu vou dar um exemplo de futebol, né? Se eu tiver, por exemplo, no meio de uma galerinha que fala de futebol e eu chegar ali e começar a falar sobre um assunto absolutamente nada a ver, sei lá, sobre física quântica, eu vou ser uma pessoa fora do ninho. A mesma coisa acontece quando você quer falar de religião para uma pessoa que não acredita em absolutamente nada sobre Deus ou sobre fé. Isso tem a ver com relação ao nosso comportamento. As pessoas, elas se unem por pertencer. A sociedade, ela vai se agrupando por estilos, né, e por também conteúdos. E é importante a gente pensar que quando a gente olha para a tecnologia, ela também vem tentando se aproximar disso. De que maneira? Trazendo cada vez mais as inteligências artificiais para que a gente possa, então, conversar, né, de fato ali, ao invés de só dar um comando para a máquina, tipo, Alexa, faça tal coisa. Alexa, o que significa tal coisa? Ou a Siri, ou com quem quer que seja ali o robô, e ele interagir, trazendo cada vez mais uma importância desse conteúdo para que essa comunicação flua. Muito bem, até aí ok. Só que quando a gente faz todos esses elementos, a gente começa a esbarrar em outro aspecto, que é como as novas tecnologias podem então ser usadas para humanizar processos. Eu já dei um spoiler aqui, falando que a gente está caminhando para esse lugar. Ao invés da máquina só responder para você, quanto mais você conversar com ela, mais ela vai entendendo. Ela vai entendendo sobre a sua forma de se expressar, sobre inclusive a energia da sua voz, da escrita, de como que você escreve. Bem se vê quando você conversa muitas vezes ali com o ChatGPT ou com o Bird ou com qualquer que seja a inteligência artificial. E quanto mais você vai trazendo elementos para essa conversa, mais ele vai acertando naquela entrega que ela está dividindo com você. Então, o que é interessante a gente pensar? E aqui eu quero dar mais um exemplo, que é da faca. Olha como a comunicação, ela também tem os dois lados. E é por isso que é importante a gente pensar agora aqui sobre que aspecto a gente está trabalhando a automatização de processos de comunicação e trazendo a questão da humanização. Se a gente pensar numa faca, vamos lembrar de uma faca lá, sei lá, no tempo das cavernas. Para que era utilizada a faca? A faca tinha, aliás, um pouquinho depois, né? Porque ali na época das cavernas nem a faca tinha ainda. Mas vamos lembrar ali, lá nos primórdios, o que acontecia com esse elemento faca. A gente tinha a faca para matar, né? A faca era utilizada pura e simplesmente para que você fosse caçar. Essa era a utilidade da faca. Ela utilizava para caça e para que você pudesse lutar mesmo, né? Hoje, a faca ela é utilizada para N coisas, né? Para a gente cortar alimentos, para a gente abrir embalagens, para a gente poder, sim, caçar, né? Ainda tem muita gente bárbara que ainda usa, e inclusive para matar. Por que eu estou trazendo esse exemplo para você e utilizando a faca nesse lugar? Porque quando a gente incorpora essa questão da inteligência, e aí bora lá, a inteligência, quem faz com que a gente tenha essa sensação, bom, a faca nesse caso vai ser uma arma ou a faca vai ser uma ferramenta que vai ajudar para que eu desenvolva determinada tarefa? Neste caso, é importante a gente pensar que quando a gente faz esse elemento, quem está pensando aqui
é a nossa inteligência autônoma, ou seja, é o nosso sentir, são as coisas, as informações que nós recebemos, e que a máquina muitas vezes não tem isso. Porém, cada vez mais a gente vai começar a ter esses elementos. Só que isso também faz com que a gente possa pensar em como essa automação e a humanização se relacionam na era da transformação digital. Olha que curioso. Ao mesmo tempo que isso pode destruir postos de trabalho, então vamos entender que os COPs, né, devem ter morrido depois de uma inteligência artificial. Outras tantas profissões também estão diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque esses postos de trabalho que eram compreendidos por profissionais passam agora a ser utilizados como um autosservice. Eu que não entendo nada de copy, posso ir lá buscar através da inteligência artificial uma copy para um e-mail, para uma apresentação, para uma palestra, e ele vir e me dá todo esse conteúdo em segundos, não dependendo mais de um profissional. Porém, esses formatos de trabalhos, que são formatos de trabalhos novos, vão também permitir que a gente desenvolva outras habilidades. Então, olha como a inteligência também artificial, como essa questão da automatização, ela nos ajuda. Pri, muito bem, mas o que isso traz, por exemplo, para a minha vida na venda? Isso traz tudo para o caso da venda. Então, aqui eu quero trazer aqui um caso prático para você. Você, de repente, precisa, sim, criar um elemento, ou melhor, né, uma sequência de mensagens para um determinado cliente, entendendo que ele poderá vir a comprar. Se você perguntar isso para a inteligência artificial, ela vai mostrar para você inúmeras possibilidades dessa comunicação. Coisa que talvez você, em sã consciência aí, sentadinho, não está conseguindo enxergar. E aí ela mostra para você esses lugares, ela mostra para você esse impacto. Então é muito importante que a gente pense sobre como essa automação pode também ajudar o processo seu enquanto vendas, enquanto líder e qualquer que seja a sua profissão. Agora, o que não dá é para a gente trabalhar isso robotizado. E aí entra o elemento da humanização. Vamos lá, vou esclarecer ainda mais profundamente esse elemento aqui. Não adianta nada a inteligência artificial te dar todas as copies, toda a rotina, todo o roteiro, absolutamente tudo, se você não colocar o seu olhar. Chamá-lo pelo nome, né, essa pessoa, entender que ela tem família, procurar saber da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, daquilo que ela gosta, que ela não gosta, porque isso, a inteligência artificial, ela não vai conseguir entregar para você, a não ser que você traga o máximo de elementos, e aí quanto mais elementos você colocar, mais informação você colocar para a máquina, mais ela te direciona. E aí é onde a gente não pode ficar robotizado. O que eu quero dizer para você nesse conteúdo aqui super cirúrgico, como eu disse, é que você compreenda que a automação não tem como lutar contra. Ela está aí. O que você precisa é, a partir dela, entender que existe uma relação humanoides, né? Você e o outro lado, e que esta relação humanoide, ela nunca vai morrer. E ela precisará ser construída como uma engrenagem perfeita. Então, a forma como a gente se relaciona, e claro que de acordo com as culturas, como eu falei lá em cima, a gente vai perceber também, e também as gerações, que vão existir formas de se comunicar diferentes, mas que sempre haverá um humanoide do lado de lá e um humanoide do lado de cá. E aí, vamos continuar? Como o toque humano está sendo aplicado em cada tecnologia? Segundo Richard Socker, ele que é chefe da Salesforce e professor da Universidade de Stanford, olha que interessante essa frase dele. A tecnologia da inteligência artificial precisa aprender conosco. Ela é uma maneira de melhorar o relacionamento com os clientes ao simular a capacidade racional do ser humano. Incrível, né? Quer dizer, ela vai nos ajudar, inclusive, a melhorar a nossa comunicação. Então, aquelas pessoas que são muito que são muito para dentro, podem aprender com a inteligência artificial, por exemplo, a se relacionar melhor. E quer ver um exemplo disso? Eu digo que a maior transformação que está acontecendo na inteligência artificial hoje, para mim, é na área da saúde. Hoje se tem recomendações personalizadas para alimentação, para sono, para que você faça exercícios físicos. Agora, olha que interessante isso. Existe hoje uma tecnologia, um robô, né, que eu chamei aqui o robô fofo, que é o Somonox, que ajuda você a relaxar ao despertar.
olha o que está acontecendo com a inteligência artificial. Ela está substituindo pessoas. Vamos pensar numa criança? A questão do tato da mãe. Agora, vai substituir que a mãe toque, que a mãe pegue, que a mãe te abrace, que a mãe beije o seu filho? Óbvio que não. Mas já existe inteligência olhando para essa questão comportamental do quanto é importante você acordar com harmonia, com tranquilidade, para que você tenha um dia melhor. Então, muita atenção ao que a inteligência artificial está também fazendo e nos mostrando, porque isso tem a ver com comportamento. Agora, para a gente encerrar, é muito importante a gente pensar sobre as questões de segurança. E aqui sim, eu quero trazer uma reflexão que essa mudança social, essa mudança comportamental, ela também é o centro de muitas discussões quando a gente leva para a área de segurança. Porque quanto mais informação você tiver imputando, né, colocando dentro da máquina, mais esta máquina toda, que você concorda que está ligadinha lá dentro de um servidor, e que esse servidor está ligado a uma empresa, e que essa empresa está ligada a várias corporações, e que essas corporações terão informações valiosas sobre a humanidade. E aí, mais uma vez, é importante a gente pensar que dentro desse espectro mais amplo, a humanização da tecnologia implica principalmente elaborar a transformação para nos servir, em vez de nos colocar a serviço dela. Então, que essa possa ser uma reflexão poderosa para você. Não lute contra a automação, mas sim, vibre que ela vem para que cada vez mais possa ter uma humanização dentro dessas relações que a máquina nunca vai entregar, mas que vai depender dos humanoides criar esta engrenagem. Fechou? Que você possa consumir esse conteúdo, aproveita, coloque em prática, exercita, reflete e até o próximo vídeo.